Programa Por Dentro da Sustentabilidade, com Margarete Aragão. Vai começar o programa Por Dentro da Sustentabilidade, todos os sábados com você, meio-dia. Céu, sal, sul, sol, sábado. O programa Por Dentro da Sustentabilidade está no ar. Boa tarde, ouvintes do programa Por Dentro da Sustentabilidade. Mais um sábado juntos. E o nosso tema de hoje será cultura. Exatamente, nós estamos aqui nos nossos estúdios, na Rádio Bandeirantes, no Rio de Janeiro, com duas pessoas especialíssimas. Elas fazem parte, elas integram a Associação Comercial do Rio de Janeiro, a ACRJ. Você que já conhece a ACRJ, você sabe que é uma associação, não é, civil, que é composta de vários setores, vários departamentos, e entre esses departamentos, esses setores, esse pensamento sobre a questão empresarial no Rio de Janeiro, ações, não é, sobre o comércio brasileiro, estão os chamados conselhos, né, os conselhos que compõem a ACRJ. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre esta associação tão querida, né, para todos nós, no Rio de Janeiro, né, com uma integridade fantástica, com uma ética, né, que é uma referência para todos os empresários no Brasil. E vamos saber as suas produções, não é? As produções em cultura, em educação, os projetos. E para isso nós estamos aqui com a nossa querida professora Vera Tostes, não é? Que é museóloga. Ela é presidente do Conselho de Cultura da ACRJ. E também estamos aqui nos estúdios com o nosso querido amigo Haroldo Costa. Haroldo Costa, sim, muito amigo aqui dos radialistas, não é? Uma pessoa maravilhosa, conhecida do mundo do carnaval, né? Nós que atuamos aí com projetos educativos junto ao carnaval, nós estamos aqui tendo a honra de receber Haroldo Costa, né? Um querido do rádio brasileiro. Então, a nossa conversa de hoje vai ser sobre um dos projetos da CRJ, que é a produção e o lançamento de uma revista, não é? E a professora Vera vai nos dar a honra de iniciar essa nossa conversa na tarde de hoje, né? Poderia se apresentar para nós, professora? Muito boa tarde para você, a todos os ouvintes. Um prazer muito grande estar aqui hoje, nessa tarde, para falar um pouco dessa revista que nós acabamos de lançar na Associação Comercial do Rio de Janeiro. Foi uma iniciativa da presidente, a presidente Ângela Costa, junto com o presidente que coordena todos os conselhos, que, como você mesmo falou, tem conselhos de diversos temas diferentes, e esse da cultura, que nos possibilitou editar essa revista. Então, é um prazer muito especial, porque o Conselho de Cultura da Associação Comercial do Rio de Janeiro, ele existe desde 1986, e sempre teve uma atuação muito relevante na defesa dos projetos culturais. Não só incentivando que a cidade do Rio de Janeiro seja realmente um centro cultural, porque o Rio de Janeiro, eu acho que até hoje, apesar de que algumas pessoas falam o contrário, né, Haroldo, mas nós somos os influenciadores dos projetos culturais para o Brasil e mesmo para o mundo. Isso é algo que o Rio de Janeiro não pode perder e nem perdeu. Então, a associação, os conselhos, sempre tiveram essa ação na defesa das iniciativas, dos eventos, da produção cultural na cidade e no estado do Rio de Janeiro. Entretanto, ainda até hoje não tinha tido a possibilidade de editar uma revista. Então, esse é o número 1, e alguns membros do Conselho participam com artigos extremamente relevantes. E a opção foi justamente que nós falássemos sobre a economia criativa, porque a economia criativa ela passa a existir no Brasil no Ministério da Cultura, que é o que vai designar que
que segmentos poderiam ser considerados dentro dessa economia criativa. E o que é a economia criativa? A economia criativa é justamente você ter uma rede de possibilidades de apresentar projetos que sejam amparados economicamente, viabilizando não só aquele projeto, mas também aumentando a possibilidade de empregos e de rentabilidade em diversos setores. Eu chamo a atenção aqui dos nossos ouvintes, principalmente os ambientalistas, não é, os educadores, não é, para a missão da CRJ, não é, que é incentivar através de produções, não é, internas, né, projetos, uma revista agora que contemple esses conteúdos relevantes para a nossa sociedade, porque a economia criativa agora, principalmente com a questão da pandemia, ela vem a se desenvolver de um modo muito mais significativo, não é? E uma revista com esta qualidade, não é, uma qualidade socioacadêmica, não é? Poderíamos dizer, atende à sociedade em geral e tem essa característica também de informes acadêmicos, né, do mundo, da compreensão dos conceitos, não é? Então, a economia criativa sendo, então, contemplada nesse primeiro número, não é? É assim, principalmente para nós, os ambientalistas, porque a economia criativa perpassa muito, né, pela sustentabilidade, não é? É de grande significado, viu, professora, para todos nós. Então, eu agradeço a CRJ, não é? E faço, assim, as honras, não é? Por ser também integrante do Conselho, não é? E também por saber até que ponto realmente esse trabalho vai ter uma relevância para a nossa sociedade. Nós que ficamos como intermediários, digamos assim, não é? Da produção, desde a sua origem, né? Até chegar àqueles profissionais, aqueles pensadores, não é? Aqueles empresários que vão realmente partir para a ação concreta e chegar o conceito à linha prática da economia criativa. Foi exatamente pensando assim que foi escolhido pelo Conselho Editorial, formado de membros do Conselho, que o assunto central desse primeiro número fosse a economia criativa. Porque durante o ano de 2020, com a pandemia que nós ainda estamos vivendo, foi muito difícil para a área cultural, especialmente no primeiro momento. Entretanto, também como a cultura é muito criativa, as pessoas que fazem cultura são de uma criatividade fantástica, porque senão não estariam aí produzindo filmes, literatura e tudo. Conseguiu-se, em muitos setores, fazer um recorte e sair, de alguma forma, positivamente desse período. Entende? Uma parte de audiovisual, mesmo a produção editorial. Nós temos aqui um dos artigos da Sônia Machado, que é presidente do Grupo Editorial Record, que ela diz que houve um aumento da produção editorial durante o ano de 2020, que a gente pensa que não, mas que houve, que as pessoas em casa também leem mais e tudo. Produção maravilhosa. Então, é interessante isso. Nós temos um dos membros do nosso conselho também, que lida com toda essa questão do audiovisual, e eles estouraram com produções fantásticas, tendo inclusive lucro financeiro de aplicação em bolsas de valores e tudo. Então, quer dizer, é um lado também que mostra, de certa forma, uma positividade dessa área de procurar iniciativas que consigam superar. Por exemplo, a questão da música, que escreve também na nossa revista sobre música no museu, ele imediatamente transformou aqueles concertos presenciais em concertos que passaram a ser virtuais. Então, tudo continuou acontecendo para ele, benefício para todos que trabalham junto dele e para o público em geral. Só para você ter uma ideia, a economia criativa gerou, nesses últimos tempos, um crescimento tão grande dentro do próprio PIB brasileiro,
que o BNDES criou, inclusive, uma linha especial para investir nesse setor, através do seu departamento cultural. E esse investimento não parou, ele continua crescendo, continua evoluindo. Então, é uma área que as pessoas não escutam tanto, ficam até perguntando o que é isso, né? Economia criativa, o que é isso? E tem determinados setores da cultura que se enquadram nisso que se chama de economia criativa. Então, por exemplo, abrange turismo, gastronomia, moda, carnaval, os eventos, a música, o teatro, praticamente a questão editorial, todas as gamas da produção cultural que passaram a receber não só do próprio SEBRAE, estímulo para isso, mas agora você vê o BNDES tem uma linha, já não é de hoje, há algum tempo, mas que não parou de crescer, de auxílio, de parceria nessa produção. E com isso vem a iniciativa privada também juntando forças para que a área cultural continue a produzir. E, pelo outro lado dessa questão, nós também podemos dar visibilidade a essa interpretação econômica da cultura. Porque muitas vezes a cultura fica um pouco, digamos assim, do ponto de vista administrativo, financeiro, de recursos, né, liberação de verbas, ela fica um tanto quanto engessada, poderíamos dizer esse termo, porque parece que não há um entendimento que a cultura ela está no contexto de uma economia. Isso é importantíssimo, fazer com que, inclusive, as esferas governamentais e também privadas entendam que fazer cultura gera economia, gera emprego. Você tem regiões que, através da iniciativa da economia, conseguiram se erguer. Por exemplo, aqui no estado do Rio de Janeiro, o Vale do Café. O Vale do Café, com uma série de iniciativas de fazer música, as fazendas abrirem, o que faz com isso? Que você desenvolve todo o turismo para aquela região, que vai para essa iniciativa cultural, mas ele vai consumir o hotel, o restaurante. Então, começa com isso, há uma abrangência econômica em torno da cultura muito maior, entende? E crescendo e fazendo com uma grande rede cultural. Então, eu acho que essa é uma visão que nós, até muito recentemente no Brasil, não tínhamos, que está iniciando, graças a Deus, iniciando de uma maneira muito positiva, mas que ainda há muito a construir. Eu acho que muitos municípios têm que perceber que eles podem, inclusive, revigorar enormemente a sua economia local, através de iniciativas culturais que despertam o turismo para a região. Em nosso contexto, isso poderia ser compreendido como sustentabilidade cultural, não é? Exato. Sustentabilidade cultural. Professora Vera, a senhora tem uma trajetória fantástica, fenomenal, não é? Na área de história e também teve a participação nas grandes instituições acadêmicas, não é? E em museus, não é? E, por um outro lado, a nossa sociedade ainda tem uma lacuna, não é, do acesso. Então, como é a sua visão entre a população de modo geral, embora saibamos que há projetos abrangentes, né? Nós agora mesmo estamos saindo aí com um projeto para mais de 30 mil crianças e jovens, mas assim, em uma visão de todo, né? Uma visão maior, macrovisão, a nossa sociedade, a nossa população ainda carece, não é, de ter essa intermediação da cultura direto no conceitual social de práticas educoculturais. Em outras palavras, a cultura é maravilhosa, muitas vezes ela não consegue chegar à população de um modo geral, né? A população que precisa tanto, não é, ter essas informações, acessar de modo sistematizado a cultura, compreender, desenvolver, gerar seus próprios conceitos, não é?
Você, Vera, trabalhou, né? Você é professora, né? Referência para todos nós, não é? Museóloga, né? Trabalhou com história, foi responsável pelo Museu Histórico há muitos anos. Como você vê, do ponto de vista empresarial, essa possibilidade de fomentar essa ponte entre a população e o conteúdo cultural? E a revista incentiva esses empresários a participar, não é, em modos de ação prática, não é, projetos, não é, que saiam do papel, não é, que saiam do conceito engessado e que cheguem à população. Eu não estou falando nem assim que seja uma coisa generalizada, não é, mas que consiga, através da economia criativa, acessada, contextualizada na cultura, ampliar essa possibilidade da população estar na cultura e a cultura estar na população. Eu acho que isso acontece, sim, viu? Acho que hoje você já tem muitos projetos que têm uma atenção especial para a população como um todo. Chegar, inclusive, àqueles que não têm a possibilidade de estar tão próximos. Você vê os próprios teatros, especialmente os teatros municipais ou estaduais, eles têm programas especiais. A música, tá? Que o Haroldo pode falar de uma série de iniciativas musicais junto à população. Agora, eu acho que na questão que você tocou da revista O Empresário, quando você mostra numa edição soluções positivas, exatamente, estimula o empresariado a participar. Exatamente. Olha, o Joãozinho 30, grande carnavalesco, né? Ele costumava dizer, quem gosta de pobre, como é que era? Quem gosta de pobreza é intelectual. É intelectual. Quem gosta de pobreza é intelectual. O povo gosta de luxo. O povo gosta de luxo. E uma outra coisa, se você não oferece para o investidor uma solução, dizendo para ele que ele, a partir dali, ele também vai ter um retorno, ele não vai se interessar. Ele não vai se sensibilizar. Olha a importância dessa revista. Então, aqui nós mostramos soluções positivas que podem estimular, inclusive, aos empresários do comércio ou mesmo da indústria, que essa revista vai circular nesse meio, a entender que eles podem e devem investir em projetos culturais. Que esses projetos sejam do teatro, museológicos, da música, do campo editorial, da gastronomia, da parte também de envolvimento com a arte popular brasileira, com a produção popular, com a moda. Entende? Tudo isso é uma abrangência muito grande, estipulada pelo ex-Ministério da Cultura, né, hoje ligado a uma secretaria. Hoje, a parte da economia criativa no governo atual está ligado ao Ministério da Economia, mas tudo isso estimula esse empresariado a investir. Ninguém gosta de investir no que não está bonito, no que é feio. Essa que não tem ainda referência. Isso são as referências de retorno, não é? Eu me lembro que quando eu comecei a dirigir o Museu Histórico, ele tinha naquela época assim, problemas muito grandes ainda, um prédio com 30 mil metros quadrados, um quarteirão inteiro próximo à Praça 15, as pessoas passavam e diziam assim, mas onde que é esse museu? Eu não conheço esse museu. Aí eu disse, algo está errado. Aí, qual foi o primeiro projeto que nós fizemos? Eu digo, nós não vamos conseguir ninguém investindo aqui se nós não mostrarmos a parte bonita. Eu disse, nós vamos começar pintando a fachada. Vamos tirar tapume, tirar tudo, vamos pintar. Porque se você vê o bonito, você quer entrar, isso é natural de todos nós, independente da classe social, independente do seu nível cultural, o que é bonito nos atrai. Entende? Esse bonito nem sempre está só na aparência, mas no que você também transmite. Mas essa é uma verdade, entende? O empresário quer e gosta de investir aonde ele vê que ele tem possibilidade de expor o seu produto, a sua empresa e a confiabilidade. Eu acho que isso é, nos projetos, o mais importante é que realmente aquele que está investindo em você, ele sinta confiança nisso. Se não sentir, ele vai investir uma vez e acabou. É verdade. E também a
A questão da visibilidade desse tipo de conteúdo, ela vai sensibilizar o empresário a também compreender que, além da importância cultural propriamente dita, tem, digamos assim, os benefícios administrativos, as vantagens administrativas da área comercial desta proposta. E uma delas, como todos sabem, é a dedução do imposto de renda. Né? As leis de incentivo através da dedução fiscal e por aí vai. Então, os empresários acessando esse conteúdo, pode falar, por favor. Não, você vê que é uma cadeia produtiva, isso Sim. forma uma cadeia produtiva. Só aproveitando que é o nosso querido Haroldo, que aliás tem um artigo aqui que é uma verdadeira aula, que ele chama de Samba, uma resistência. Ler o artigo dele é uma aula e nós pegamos como uma frase, algo que me sensibilizou muito, que ele diz: o samba tem sido o mais efetivo veículo para a expressão do que se pode chamar a alma brasileira. Então, aproveitando a presença do Haroldo, o carnaval. O carnaval é uma cadeia produtiva. Sim. Fantástica, fantástica. Ele emprega costureira, ele compra tecidos e materiais das mais diversas qualidades e diferenças. Ele tem um pessoal que trabalha com o desenho do que vai ser, o produtor, o músico, aquele que fabrica o instrumento, aquele que faz a engrenagem daqueles carros. Então, você tem desde engenheiros, sons, até o que compra esse material todo, até as costureiras, o pós-carnaval, aquele que aproveita o que ficou, e tudo isso vai gerar o fantástico evento que traz para as cidades que produzem carnaval um retorno econômico extraordinário. Sim, o maior espetáculo da Terra, podemos dizer, né? Eu considero o desfile de escola de samba uma ópera a céu aberto, com uma grande diferença. Eu gosto muito de música, então eu sempre fico, às vezes, vendo meus concertos e comparando. Quando você monta uma ópera num teatro, vamos dizer, o Metropolitan de Nova York, a Opera House lá, custa, às vezes, milhões e milhões de dólares. Aquilo vai ser apresentado durante 4 espetáculos, 5 espetáculos. Vai ser reaproveitado no ano seguinte. Aqui você monta esse espetáculo extraordinário que vai ter uma única apresentação de 1h15. Então, é extraordinário se você pensar o trabalho que tudo isso envolve. É verdade. Um mestre de bateria de escola de samba, para mim, é o maior maestro do mundo, que o maestro tem uma orquestra com 180 figurantes, não é, Haroldo? Uhum. E o nosso mestre da escola de samba, com seu apito, rege uma orquestra de 300 figurantes. Eu vejo nos ensaios da minha escola, quando eles estão ensaiando, antes de nós entrarmos, que ele diz assim: olha, o surdo não está no ritmo. Eu fico impressionada com essa capacidade. Então, Professora Vera, nós estamos aqui desenvolvendo, passamos agora quase 2 meses aqui nos estúdios mesmo, com carnavalescos e presidentes das escolas de samba, principalmente focada, por enquanto, na Escola de Samba Mirins, não é? E nós estamos trazendo exatamente essa sua fala, não é? Mas para o universo já sistematizado para a educação. Nós temos uma realidade ligada à educação das crianças do carnaval, um tanto quanto delicada, por causa do alto número de evasão das crianças, né, escolar, não é? Então, nós estamos fazendo um trabalho desenvolvendo o conceito de carnaval educativo, trabalhando os conteúdos do carnaval no contexto das disciplinas de sala de aula, não é? E tanto da educação formal como da educação não formal, que é onde nós trabalhamos. E já estamos aí com mais 8 ou 10 instituições, né? A Marinha do Brasil, né? Já estamos fazendo as visitas técnico-educativas, né? A Fiocruz já acolheu os nossos documentos também. E, enfim, não é, consulados, não é? Então, nós estamos também formando uma rede
para que essa cultura ela tenha agora também uma percepção em educação, mas educação mesmo, não é? A educação onde a criança tem esse impacto, não é, da experiência, porque ela traz, isso foi dito aqui várias vezes, muito interessante pelos carnavalistas, pelos presidentes, né? A criança, assim, detalhes informativos, né? Por exemplo, ela traz uma experiência enorme, que o pai dela faz o carro alegórico, né? Então ela conhece aquilo tudo, né? Ela é capaz de discorrer sobre a matematização de um carro alegórico e não entender nada de uma equação de primeiro e segundo grau, né? No caso, se fosse, né, uma raiz quadrada, porque o universo dela perpassa por uma questão prática. Não é? O entendimento, a compreensão é prática, é o tio que faz, né? É a mãe dela que idealiza o bordado, não é, de uma baiana. Então aquilo tudo matematizado, não é? A química, não é? A química, né? A disciplina química das tintas, das cores das escolas de samba, né? Então está vindo aí um projeto bem infraestruturado, não é? A USP está conosco, ontem foi o nosso contato com a USP, e para fazer ao mesmo tempo um trabalho de educação formal, ou seja, fazendo com que a criança entenda o contexto dos informes, do conteúdo do carnaval como disciplina. Não é? Não uma disciplina específica, isolada sobre o carnaval. Ao contrário, que o carnaval contextualize. Isso, não é? Perfeito. E também, por um outro lado, que essa cultura que vem agregada ao carnaval também possa ter esse acesso, né? Que você sabe que o acesso também faz parte da sustentabilidade, né? Então, esse acesso, de forma a ele entender, por exemplo, visitando o Museu da Marinha, não é? Ele consiga fazer as deduções, não é? do conteúdo do carnaval com os informes que eles vão angariando. Olha, que a cultura é isso, não é? Esse é um projeto muito interessante. Eu faço parte, né, de um grupo ligado à Fundação Qatar. Eu prestei assessoria no Qatar durante algum tempo, fazendo parte desse grande grupo que eles chamam, eles investiram lá para, que eles chamam de High Quality in Education, quer dizer, alta qualidade na educação. E a grande preocupação deles em países como países africanos, países da América Latina e da Ásia, justamente era que a educação tivesse uma contextualização dentro da vida daqueles jovens, entende? Então, se ele está na agricultura, em vez de você ensinar uma matemática, só dizer assim, vem cá, você tem quantas galinhas, quantos ovos produz dentro da realidade dele, que é exatamente esse projeto que você está falando, com esse envolvimento no samba, né, que você está aí desenvolvendo, que tem tudo a ver, já você vê o mundo, de certa forma, já pensa que a educação ela tem que ser revista. Exatamente. É um momento que a gente tem que rever esse processo educativo. Aqui, a minha experiência durante o período do Museu Histórico Nacional era que, à exceção de uma das escolas aqui do Rio, é que eles faziam o conselho de classe dentro do Museu Histórico. Então, o professor de Química, ele ia ver com as pinturas, com tudo que estava no museu, de que forma ele poderia levar o aluno dele ao museu e fazer essa interface entre a coleção de um museu e as diferentes disciplinas escolares. Química, física, matemática, é exatamente isso. Parabéns. Eu acho que esse é um projeto fantástico. E aí o interesse muda, né? O interesse Sim, do porque jovem. tem uma abrangência na percepção do jovem. É a vida Ele dele. vai perceber o carnaval de uma outra maneira, as pessoas do carnaval vão perceber a educação de uma outra maneira e eles vão se correlacionar, e no meio disso tudo a economia criativa. Por isso a importância de um trabalho, de uma revista como essa, para esse universo de empresários, não é? A importância da CRJ, não é? Ter esse olhos, né, para a cultura dentro desse contexto que também traz à tona aí toda a questão do que nós estamos passando, em todas as questões que nós estamos passando na política brasileira, a questão da pandemia. Então, essa foi um encaminhamento de solução fantástico, né?
Eu gostaria só para finalizar aqui com a professora Vera, não é? Nós já vamos passar para o Haroldo, né? Estamos todos aqui esperando o Haroldo, que o Haroldo é o querido do rádio, né? O Haroldo é do carnaval. Então, a professora Vera fala do carnaval, os olhos dela brilham, né? Ele é o samba em pessoa. Ele é a nossa história, história viva, do samba né? em pessoa. Ele é a memória, ele é a Portela, ele é a Mangueira, ele é Estácio, né? Todos, né? Porque, na verdade, somos todos, né? Irmãos, co-irmãs. Mas antes de fazer essa transição aí para o Haroldo também é do nosso conselho, eu participo do conselho, viu, pessoal, em casa, né? Ambientalistas, educadores que estão nos ouvindo, né? Professores, acessem a CRJ no site, não é? Você que é empresário, você que tem escola, não é? Acesse, é um site como todos, né? Muito bem infraestruturado, foi renovado agora e em breve já estará lá as referências da revista para você conhecer o trabalho da CRJ. Ok? Mas nessa transição aqui da professora Vera para o também professor Haroldo, né, eu quero fazer uma pergunta, por gentileza, né? É uma pergunta de uma historiadora, de uma museóloga, né? E tem tudo a ver, deixar essa dúvida metódica, né? Essa dúvida metódica, né? Aqui no ar, para que nós propaguemos as próximas reflexões. Professora Vera, nós sabemos que você é viajada e etc. E nós também tivemos essa oportunidade de estar, né, pela Europa fora, visitando os museus e tudo mais. A gente da cultura tem vários tipos de experiência profissional, não é? Desde a emoção de ver uma criança em contato, não é, com um grande conteúdo museológico, né? Como é que reage essa criança, né? E também os adultos, né, no desenvolvimento intelectual, né? E uma coisa me chamou muita atenção quando eu estive na Áustria, né? Algumas vezes estive lá fazendo trabalho de pesquisa, que foram as indumentárias, né? As indumentárias. Eu estou falando de carnaval, né? Então agora estou falando de indumentárias de um modo em geral. Você viu, professora Vera, alguma grande diferença entre as indumentárias das rainhas, que estão lá nos museus mais famosos e significativos da Europa, com as nossas roupas, as nossas indumentárias, das nossas porta-bandeiras? Você viu alguma grande diferença? Não. Os bordados? Não, a qualidade da confecção é extraordinária, não é, Haroldo? É extraordinária. A qualidade de um trabalho desse merecia museus. Olha, né? eu posso, inclusive, falar para vocês da minha experiência pessoal. Eu, há 8 anos, saio na ala das baianas de uma escola de samba, que não é a do Haroldo, é uma outra. Pode falar, viu? Pode falar. Eu saio na Unidos da Tijuca. A indumentária das baianas, o acabamento, sabe? Porque vai desde o sapato até a cabeça. São pesadas. Para as senhoras, né? Que tem muitas senhoras, onde eu me incluo aí nessa. Jovem senhora. Mas é pesado, né, Haroldo? São roupas da baiana, é pesado. Mas é de um acabamento, de uma perfeição, porque aquilo são camadas e camadas. É fantástico, resiste até a chuva quando calha da gente desfilar debaixo de temporal. Merece espaço museológico? Claro que sim. Empresários. Claro que sim. Empresários que nos estão. Empresários que estão nos ouvindo agora. Eu acho que o Rio de Janeiro tem que ter um grande museu do carnaval. Sim, efetivamente. Que se fala memória do anos carnaval. No nosso próprio conselho, né, Haroldo? A Maria Eugênia já trabalhou, como já se falou sobre esse museu do carnaval, e aqui o samba, que é do Rio de Janeiro, o município do Rio de Janeiro não tem um museu do carnaval. Exato. Nós tínhamos que ter um museu do carnaval espetacular, porque o turista vem para aqui com referências internacionais para os turistas, né? Claro, aberto claro. todos os dias. Lógico. Né? Você vê que ali, quando os turistas chegam na Zona Sul, Copacabana, Ipanema, onde há mais presença de turistas, a primeira coisa que eles perguntam é isso, né? Onde fica o carnaval? Onde tem carnaval? Onde são as salas de do samba? cultura? Não, tinha que ter, inclusive, mostrando exatamente isso que você falou, que há toda uma produção em torno desse grande evento, que ela começa, no momento que acaba o carnaval, já está começando o carnaval do ano seguinte.
Né? O desmontar uma escola já está sendo feito pensando. E, no entanto, quando eles visitam outros países, os museus, há uma procura muito significativa, por exemplo, vamos continuar aqui nessa citação, das indumentárias, né, das rainhas. Não é? Qual é o museu? Ali na Áustria, em Viena, tem aquele palácio da Sissi. Então, são salas e salas com os vestidos da Sissi. Não é? O que isso fica? O que isto ficaria à distância do nosso trabalho? Nenhum. Eu acho que é uma lacuna que precisa, não é, Haroldo? É uma lacuna que precisa ser preenchida, pensada na nossa cidade. Os carnavalescos estão, não é? Nós apresentamos uma proposta da Escola de Samba Mirim, não é? Já um grupo pensando, inclusive alguns até terminaram o mestrado com esse tema, para que haja a primeira exposição oficial, já tiveram algumas, né? Mas oficial do carnaval, falando agora mirim, tá? No Futuras Adultas, né? Sobre fantasias com material sustentável, não é? Com material sustentável que perpassasse pela economia criativa, mas que atingisse esse grau de qualidade cultural que não devesse nada a nenhum figurino no exterior, em termos museológicos. E nesse particular, realmente, as escolas de samba são imbatíveis, porque muito daquele material é garrafa PET, é reciclagem de material e dá aquele efeito extraordinário. Exatamente. Professora Vera Tostes, presidente do Conselho de Cultura da CRJ, né, há muito tempo, ali diretora do Museu Histórico, né, do mestrado da Unirio que eu fiz, né, mestrado da Unirio, e tantos artigos, tantos trabalhos e tanta vida dedicada à cultura. O nosso muito agradecido, né? Muito agradecimento, nosso muito obrigada, né? Também estou emocionada de falar de cultura com você, não é? Que tantos anos nós escutamos, né? Professora Vera Tostes, né? A aula da professora Vera Tostes, né? A palestra da professora Vera Tostes, é um seminário com quem, né? O congresso com a professora Vera Tostes. Então, fica essa referência, né? Como assim, você sendo essa força para todas as pessoas, né? Fui jovem, já não sou mais, não é? Mas que os jovens venham e tenham esse acesso, esse reconhecimento, né? De todos os trabalhos, né? Das pessoas envolvidas na cultura num país com uma questão tão delicada que é a cultura. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, né? É um prazer muito grande. Você que integra o nosso conselho na Associação Comercial do Rio de Janeiro também, e fazer um convite a todos os ouvintes que, quando tiver interesse de nos procurar na associação, que a associação está aberta justamente a acolher todos aqueles que queiram estar colaborando no nosso Conselho de Cultura com o desenvolvimento da nossa cultura, a cultura da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Muito obrigada a você. Nós que agradecemos. A Rádio Bandeirantes agradece a presença da professora Vera Tostes aqui nos nossos estúdios. Agora nós vamos conversar com o nosso querido Haroldo. O Haroldo é um baluarte, né, do samba, o baluarte do rádio, não é? Baluarte do rádio, né? Já foi aqui gentilmente apresentado gradualmente por algumas falas, não é, nossas, não é, professora, não é? A professora também já conhece o Haroldo há muito tempo, não é? Um querido amigo, também integra o conselho, né, da CRJ, o Conselho de Cultura, e o Haroldo ele tem uma representatividade muito forte na cultura popular, e ele é uma das pessoas que fazem de maneira exemplar essa ponte, não é, entre a cultura, entre a educação, a população e a nossa maior manifestação cultural, que não tem como negar, que é o carnaval, né, perpassando por todos os seus setores, né, o levantar de uma escola de samba, o samba propriamente dito, o conteúdo da mensagem do samba enredo, a música, os ritmos, né, e como trabalhar esse legado, não é, Haroldo? Como trabalhar esse legado? Como dizer para as pessoas que estão chegando, os jovens que estão se envolvendo,
da importância desse carnaval, que é muito mais do que aqueles 3 dias, não é? Aqueles 3 dias, a gente pode dizer que é a ponta do iceberg, não é? Porque há um universo que vem atrás, e cada vez mais o carnaval se apresenta para nós como, assim, uma referência para além do cultural, uma referência até, por que não dizer, de sobrevivência social. Não é? O carnaval ele pode ter esse viés da economia criativa, ele pode também ter destaque no amor entre os carnavalescos, né? Para com o carnaval, para com as pessoas que estão lá na arquibancada, o público que vai nos prestigiar nos desfiles. Então, o carnaval é cada vez mais, muito mais do que 3 dias. É isso, grande professor Haroldo Costa. Boa tarde, muito obrigado. Não me chame de professor, porque isso seria falsa qualidade. Né? Mas já nos ensina muito, não é? Estou muito contente de estar aqui, só de ter ouvido a sua preleção e ter ouvido as explicações e o posicionamento da professora Vera Tostes. Eu já estou encantado e eu podia ir embora contente com a alma lavada. Em relação a Vera, comecei como admirador e chegamos amigos, grandes amigos. E é presidente, como sua presidente também, do nosso conselho. Mas vamos ao assunto diretamente. A Vera, ela, com muita propriedade, ela desenhou todo esse quadro que envolve a cultura popular, a cultura popular, que eu não, se me permite, eu não gosto muito desse termo. Eu acho que cultura é cultura. Ela inclui tudo. Sim, perfeito. É como democracia, é democracia. Democracia racial, democracia... Exatamente. Quando é democracia, é democracia. Quando é cultura. Porque se você pega uma música folclórica, ela é cultura, e quando ela é transformada numa suíte pelo Villa-Lobos, ela também é cultura. Sim. Então, é muito amplo esse caminho da cultura, né? Particularizando o assunto samba e carnaval, não há dúvida que o samba é a nossa maior expressão, é o que nos define como povo. Eu acho que o perfil do brasileiro é o samba, porque é o único ritmo que permeia todo o território. Se você vai a Manaus, tem gente que faz samba. Se você vai a Livramento, Rio Grande do Sul, tem gente que faz samba. Então, samba é a nossa linguagem, é a expressão maior do nosso sentimento, é o que define a nossa qualidade como ser humano. E tudo isso vai forjando uma cultura que tem que ser, mais do que apreciada, tem que ser estimulada. Estimulada através do quê? Disso que a senhora e a Vera falaram com insistência. É preciso que os nossos empresários tenham essa consciência, a consciência da preservação cultural, a consciência da divulgação cultural. Nos Estados Unidos, que é sempre o nosso parâmetro, todas as companhias de balé, todas as companhias de estudos sociais, todas as instituições culturais, todas têm, é raro você não encontrar, todas têm apoios ou de empresas estatais, ou de empresas municipais, ou de empresas particulares. Quando o Alvinelli, que foi um grande bailarino, e tem uma companhia que até hoje está lá, né? A Alvinelli Company, foi uma companhia de dança que levantou os primeiros temas da ancestralidade negra nos Estados Unidos. E ele eu conheci ele em Nova York, depois ele esteve aqui no Rio, ele teve 2 vezes, 3, e eu estive com ele sempre, e uma vez ele me disse, quando eu perguntei, depois que termina essa temporada que você faz, tanto em Nova York, no City Center, que é a sede dele, quando você termina a sua temporada no City Center, e quando termina a sua viagem pelo mundo, o que é que você faz? Corro atrás de dinheiro. É a coisa mais rápida e eloquente. Corro atrás de dinheiro, porque ele tem patrocinadores. E os patrocinadores muitas vezes são sazonais, eles são para 3 anos, para 2 anos, ele tem que correr sempre para manter a sua. Mas existem os que fazem isso. Tanto que ele tem, eu acho, 40 anos ou 50 anos de existência. No Brasil, ou no Rio em particular, nós temos essa deficiência, dessa compreensão. É preciso entrar no DNA desse pessoal
que nós temos que valorizar o samba e o carnaval, porque são nossas expressões nacionais. A senhora, professora, falou há pouco sobre os turistas que chegam ao Brasil, ao Rio em particular, né? E querem saber onde tem samba. Corroborando, devo dizer que eu tenho essa experiência, porque muitas vezes pessoas me telefonam, uma vez até um secretário de Estado me ligou para saber, tinha uns amigos deles que eram de um país estrangeiro, e queria saber onde podia encontrar samba, eles queriam samba. Eu falei, não vai ter, não vai encontrar, a não ser no carnaval. É uma vergonha. É uma vergonha você no Rio de Janeiro não ter um lugar, É inacreditável, né? Que né? não haja uma apresentação oficial do carnaval fora do período do calendário. Não tem. Né? Isso é uma obrigação. Você vai a Nova Orleans, você tem a Preservation Hall, que é o lugar onde tem todos aqueles jazzísticos, aqueles músicos que fazem a música, o blues, fazem o folk songs, faz o folk, enfim. A cultura de Nova Orleans, que é importantíssima, que é forte, né? O jazz tem seu berço. Maravilhoso. Né? O berço lá. Você chega lá, Preservation Hall, toda noite tem um show. Pode ser janeiro, pode ser dezembro, não importa. Né? Aqui, se você não pegar o período carnavalesco, ou pré-carnavalesco, você não tem aonde mostrar. Então é uma necessidade que se faz premente, eu acho que tem que ser pensado, o nosso prefeito, o nosso governador, devem pensar nisso, porque isso é um investimento cultural, não é um investimento... Haroldo, vamos lançar aqui uma proposta? Vamos. Vamos lançar uma proposta ao prefeito, vamos lançar uma proposta aos intelectuais, aos empresários. O nosso prefeito, Eduardo Paes, ele é um homem de carnaval. E é importante que se diga isso. Ele não é um ocasional, não. Ele é uma pessoa que eu já conheço há algum tempo e já nos encontramos em diversas ocasiões no carnaval. Escolha de samba da Portela, porque ele é portelense, escolha de samba da Portela, desfile das campeãs, enfim. Ele é uma pessoa ligada à cultura do carnaval. Então, ele está na hora, né? Nesse momento que começa agora, está começando a gestão dele, ele tem 4 anos para resolver isso. Vamos convidar também os empresários ligados à CRJ, não é? Exatamente. Agora, nesse momento, que vão receber esse material maravilhoso da revista, não é? E vamos enaltecer essa possibilidade como proposta, quase um projeto. Aqui estamos fazendo projeto. Vamos fazer um aqui no ar, ao vivo, viu? Vamos tentar convencer ao nosso prefeito a fazer essa obra, que seria uma coisa... Tem coisas que estão... A passarela está lá, graças a Darcy Ribeiro, sem dúvida nenhuma, né? Foi no governo Brizola que contra uma série de pessoas que diziam que não ia dar certo e tal, criou-se uma passarela do samba, que pode ter alguns defeitos, o que é natural, mas que é a casa do samba. O samba está lá, né? O samba está lá. Eu me lembro que a Mauri Jório, ele era... da Mocidade, da Imperatriz Leopoldinense. E ele foi um batalhador, assim, do carnaval. Ele lutava para que se fizesse esse local, porque foi também muito, muito desejado, muito ansiado. Um lugar para o samba, para ter um desfile, sem aquele negócio, não sei se você se lembra, o monta e desmonta. Sim. A cidade parava 3 meses, o centro da cidade, porque estavam montando essa arquibancada. Depois tinha mais 3 meses para desmontar. Aí veio a passarela, que está lá, né? Está lá, instalada, bonitinha, sendo o palco para esse desfile dessa ópera maravilhosa. Maravilhosa. Que a Vera se referiu. Nós estamos verificando, amigo, a possibilidade de articular, talvez com a Liesa, a prefeitura, para aquele espaço ali também portar festivais de sustentabilidade do carnaval. Não é? Como é que o carnaval viabiliza o material do ponto de vista sustentável, né? E cada vez mais estão se conscientizando. Agora vou puxar um pouquinho para a questão do meio ambiente, né? Da sustentabilidade. Aqui mesmo já foi falado que já há escolas que não trabalham mais com plumas, ou seja, já não maltratam os animais, digamos assim, não é? Alguns já fazem outro tipo de material sintético, ou então reaproveitam, enfim, já a consciência na questão do meio ambiente, além dos conteúdos de temas de samba enredo, né, que fala muito, né? O carnaval fala demais de meio ambiente, né? As pessoas não param para pensar. O mar misterioso, o mar. Foi um precursor. A escola de samba
foi precursora no sentido da defesa do meio ambiente, Exatamente. da valorização. Mamãe, eu quero Manaus, por exemplo. Exatamente. O sertão, né? O sertão, o sertão foi Unido da Tijuca? Não, foi Em Cima da Hora. Nossa, que foi um samba marcante, que ficou né? definitivo, né? Até o final, defendendo, né, na nossa terra natal, né? Nossa, isso tudo é maravilhoso. Então, o samba, por isso que eu insisto em dizer, ou lembrar, que o samba tem essa possibilidade e essa responsabilidade de não só ter essa dianteira em vários temas nacionais, como é o caso do meio ambiente, né? A nossa contribuição, como eu digo, a nossa contribuição como povo, para se identificar, para se criar uma nação, é muito grande. Isso vem de muito tempo, com todo o aporte de todas as contribuições. Eu tenho uma tese que diz o seguinte: o samba enredo nasceu nos porões do navio negreiro, porque foram os negros que vieram da África, naquelas condições indescritíveis, né? Fazendo aquela travessia, ninguém sabendo para onde, quer dizer, eles não sabiam para onde, né? Tiveram o mar como túmulo, muitos que não chegaram aqui. E é esse povo que mantém a espiritualidade brasileira. É verdade. Você falou uma coisa muito séria aí, o carnaval como precursor do meio ambiente, não é? Para você ter alguns informes, né, nós estamos aí num procedimento bem significativo, assim, exaustivo mesmo, da conscientização do glitter. O glitter é microplástico, e o microplástico está acabando com os oceanos e a vida marinha. Não é mais do que o plástico das sacolas de supermercado, não é? Então, o glitter, já há um alternativo, que é o bioglitter, não é? Então, os empresários e o pessoal do próprio carnaval começam a fazer a transição. Adaptando para os novos tempos. Porque o brilho, ele tem que ser mantido, não é? Mas não precisa acabar com a vida dos oceanos, que é tão cantada. Claro. Para que a pessoa cante, né? O mar, misterioso mar. E aquilo esteja realmente dentro dela, não é? Não é? Vem do horizonte, não é? Aquilo é tão lindo, é uma poesia falada, cantada ali na avenida. Então, os sambas de enredo têm uma responsabilidade. Uma responsabilidade, comunicar a vida nos oceanos. Não é? E além disso, a história não oficial do Brasil é cantada nas escolas de samba. Sim. Grandes heróis, grandes episódios, grandes personagens foram trazidos à tona pelas escolas de samba. Porque a escola tradicional, os livros didáticos não falam nele. Aí a importância do carnaval educativo. Aqui nessa mesa, os carnavalescos, os presidentes falaram. Quantas vezes nós ouvimos as crianças falando na sala de aula, eu não entendia muito bem aquela aula, e quando vinha a prova, eu tinha que mentalmente cantar o samba enredo para eu poder chegar à informação e processar a informação. Mas isso é o quê? Fantástico. É um recurso didático vivo na nossa mão, não é? Então, assim, eu sou muito animada com o carnaval, como vocês estão vendo, né? O carnaval é um universo educativo, não é? E as pessoas têm que se conscientizar dessa condição didática, pedagógica, econômica, ambiental, sustentável, museológica, histórica, memória. É tudo. Todos esses setores, eles formam um único tema, que é o carnaval, que não pode e não deve se restringir nunca mais, né? Ao terceiro dia, e nem coisas pontuais. Não, porque vai ter um show ali, então algumas pessoas foram para algumas pessoas vão para o exterior, né? Não, mas isso é muito pontual. Nós estamos falando de cultura brasileira. Exatamente. Não é? Nós estamos falando de cultura brasileira. Conta a história, a nossa história do Brasil, quem vieram por quê, não é? Como vieram, não é? Amando de quem, o que aconteceu aqui depois, não é? E como nós estamos agora.
não é? Você entende até a economia do país se você lê a letra do samba enredo. Exatamente. E ver o trabalho que foi realizado nos canaviais, nos cafezais, na mineração. Quem fez isso? Exatamente. E muito mais do que isso, né? Muito mais do que isso. Professora? Não quero interromper o Haroldo, não. A Vera é uma apaixonada pelo carnaval também. Eu sei disso. São 3 aqui apaixonados pelo carnaval. Eu sei disso. Então nós temos muito caminho, muita coisa para nós refletirmos, não é? Sobre nós estamos essa pensando questão. agora. Você tem um projeto, grupo não é? do qual eu faço parte. Como a gente não teve carnaval esse ano, mas a gente não quer deixar de lado aquilo que o carnaval ou desfile de escola de samba contém, que é a criatividade daqueles. Porque a cultura é uma coisa engraçada, porque a cultura é mão dupla. Quem faz também se aproveita dela, ou colabora com ela, né? Não tem negócio, um setor cultural. Quem está no setor cultural também é consumista da cultura. Então, nós estamos num grande caldeirão, não é verdade? É verdade. Troca, né? É verdade. Você tem um projeto maravilhoso aí agora, não é? É um projeto. Na verdade, são 3 projetos. Um projeto se chama Concurso Estadual de Samba Terreiro. Bom, o que é samba terreiro? Samba de terreiro foi o início de tudo, porque o samba nasceu no terreiro, porque nascia nos quintais. Na casa da Tia Seata, famosa e sempre celebrada Tia Seata, que era na Praça 11, foi no quintal da Tia Seata que nasceu o samba pelo telefone. Que toda semana os músicos, os boêmios, os cantores, os policiais, porque a polícia gostava, porque ela era mãe de santo, então os caras iam lá pedir proteção, depois perseguiam os pais de santo e os percussionistas. Mas isso é outra história. Mas o samba tem como berço urbano o quintal, o terreiro. Né? Por isso o samba de terreiro vem daí. Depois, tanto que as escolas de samba ensaiavam onde? No terreiro. Depois virou quadra, aí tomou uma outra conotação, não psicológica, mas evidente do ponto de vista material, né? Porque uma coisa é o terreiro, outra coisa é o samba. Bom, então a gente fez esse concurso, que é estadual, para mostrar também os sambas. Está acontecendo? Não, nós estamos com as inscrições abertas. Ok. Existe um site que é fácil Existe um site. Você lembra o nome do site? Me lembro. É samba de terreiro, tudo junto, grupo RJB produções.com.br. Né? Esse seria o primeiro projeto. O outro outra coisa é o seguinte: o samba no pé. Os passistas desapareceram um pouco da escola de samba, porque com a limitação do tempo, e o número de pessoas envolvidas, não há espaço para o sambista, para o passista fazer sua exibição. E tem grandes passistas. Já tivemos grandes, como a Paula do Salgueiro, como o Tijolo da Portela, como o Gargalhada da Mangueira. Tem cheio de bons passistas. Carlinhos de Jesus, que é o grande exemplo de passista. Né? Você está fazendo um concurso também. Né? Também está fazendo. Agora, o dele entra nas escolas. O nosso é generalizado, porque entra tudo. É passista masculino, feminino, LGBT, plus size, todas as denominações modernas, está tudo lá. Ninguém escapa, né? E o outro é a cartilha, né? Uma espécie de gibi, a cartilha da história do samba para crianças. Então, na verdade, o título é para corumins, IBGs e AOS. Isso para tirar o negócio do Kids, porque Kids foi, por favor, não, né? Então, os corumins são os descendentes dos indígenas, e os ibôs e os ibejis são da cultura nagô e da cultura banto, que são a base da presença dos negros brasileiros. Então, essa cartilha vai ser importante, acho eu, que vai não só dar um sentido de valorização para as crianças que vão ver, saber de onde vieram, como outros, porque a criança é criança, né? Então, eles vão saber por que o samba é importante. Ok. Vai muito. Ok. Olha, Haroldo, assim, impressionante a sua vitalidade, não é?
e a sua intelectualidade voltada para o carnaval. Muito obrigada, viu? Prazer, é uma amigo. honra para os estúdios da Rádio Bandeirantes, programa Por Dentro da Sustentabilidade, ter a presença da professora Vera Tostes e a sua presença aqui, tão familiar aos radialistas e ao rádio brasileiro. Muito obrigada. Parabéns ao Grupo Bandeirantes, são 35 anos, né? Parabéns. Obrigada. E você que está nos ouvindo em casa, você que acompanha o nosso trabalho, acesse o nosso site. E também eu tenho aqui alguns informes para passar para quem está acompanhando a questão dos lados chamados crimes cibernéticos, ok? As vítimas continuam entrando em contato conosco. Para você que não sabe ainda, a questão cibernética que o nosso programa está acompanhando diz respeito aí a mais de 1.000 vítimas no Brasil. Algumas estiveram aqui, bem umas 8 ou 10 nos estúdios da Rádio Bandeirantes, relatando que estão recebendo nos seus corpos envios de radiação, aumento de temperatura, dores, não é? Espetadas pelo corpo, vindos possivelmente de um programa de computador. Claro que isso diz respeito a um crime, a uma tecnologia clandestina que está se espalhando no Brasil. E as vítimas não podem fazer as suas denúncias porque sofrem retaliações. Então, está aqui o informe dessa semana e na semana que vem nós complementaremos essas informações, ok? Muito obrigada a todos. Agradeço aos educadores, aos ambientalistas, aos professores. Estaremos juntos no próximo sábado com o programa Por Dentro da Sustentabilidade. E o programa Por Dentro da Sustentabilidade de hoje terminou. Estaremos de volta na próxima semana. Sábado, ao meio-dia. Eu e você, juntos, na Band.